Olá, estamos aqui em mais um episódio desse podcast pensado com tanto carinho, aquele podcast que extrapola as paredes do consultório, trazendo muita informação para vocês. E hoje eu estou com uma pessoa muito querida, que a gente aqui nos bastidores, a gente já passou aqui horas conversando, já dava para gravar outro podcast, só com as nossas conversas aqui, fora outros momentos que a gente conversa muito também, né, Sally? E a gente vai trocando muitas ideias. Então, hoje, gente, eu vou trazer um tema que não é novo, na verdade, ele é pouco conhecido, pouco falado, né, assim, principalmente para a população de uma forma geral, né? E Saliciano, que é nosso convidado, ele é uma pessoa que é um médico que trabalha com isso, ele é especialista, né, nessa modalidade de tratamento que eu vou trazer aqui para vocês, pra gente conversar. E vamos bater esse papo, tá? Então, assim, fazendo formal, porque eu não sou do formal, mas eu tenho que fazer o formal, né? Fazendo formal. Hoje a gente vai falar de neuromodulação, especificamente a gente vai falar sobre estimulação magnética transcraniana, né? E como essa ferramenta ela pode nos ajudar, né, nos tratamentos das doenças mentais e também de outras doenças, né? E o nosso querido convidado, amigo, que na hora topou, disse, eu vou na hora. O nome dele é Dr. Saliciano Lima, médico de família e comunidade, docente do curso de medicina, tem que ler porque é grande, viu, o currículo dele. Especialista em neuromodulação e tomografia, pai de 2, que eu tenho que falar também, a parte, né, que familiar. Não só da medicina, a parte da pessoa, da gente como a gente. Pai de 2, é um casal, né, também? É um casal. Um casal. E uma coisa assim, um eterno estudioso, né? Se eu fosse descrever, se alguém me dissesse assim, Ariadne, descreva Saliciano, eu dizia um eterno estudioso. Se eu tiver uma dúvida, eu vou lá perguntar a ele. Uma novidade, o que tá bombando, ele tá sabendo. Eterno aluno. Exatamente. Aí, Saliciano, eu queria só, antes da gente entrar na parte de conversa mesmo, conta aí pro pessoal, como foi que a gente se conheceu? Sim, verdade. Foi 2014, se não me engano, eu fui fazer 2013, na verdade, já faz 11 anos. Olha aí, tá vendo? Poder passa rápido, né? Eu fui fazer a prova da residência de Medicina de Família em Porto Alegre, não é? Isso. E você já morava lá, né? Isso. Acho que o Tiago Trindade passou o teu contato. A gente, não, pode falar com ela é gente boa, assim. Que ela resolve, ela vai, ela me acolhe lá. Aí eu fiquei no teu AP lá, inclusive, né? Os dias de prova lá, 2, 3 dias de prova. Comemos pizza juntos lá. Tem apareceram outros meninos também lá, né? Colegas de eu sempre recebia a galera de Natal que ia fazer prova lá. Tua casa era o pensionato era lá. O pensionato dos natalenses. Dos natalenses. E foi isso, né? E depois disso a gente ficou sempre trocando figurinhas ali sobre questões na medicina, principalmente, né? E lá pra cá muita coisa mudou, né? O mundo mudou. É verdade. Eu lembro o mundo era muito diferente, né? Só faz 11 anos, mas o mundo era muito diferente. Verdade. Que tempos, né? Que tempos, Tinha mais tempo também, né? Hoje, né? Você com 2 filhos, eu com 2, é correria, né? Trabalho verdade. Quem diria que a gente hoje ia estar aqui, hein? Quem passou os perrengues de residência. Exato. E hoje a gente ia estar aqui conversando, você mega especialista, e a gente aqui conversando sobre esses temas. Acho tão interessante isso, né? Como a vida, ela nos presenteia com pessoas, com surpresas boas, que foi conhecer você, de verdade. Obrigado, e agradeço o convite aqui também, viu? Que bom, muito fico feliz demais, e vai mesmo. Saliciano, assim... Enfim, vocês sigam ele nas redes sociais, no final a gente vai botar, quando for produção, colocar a sua descrição, coloca ali as redes sociais, porque ele também tem um conteúdo muito legal, que ele produz nas redes e no YouTube, né, Sally, também? Hoje é mais no Instagram mesmo, né, mas eu tô me organizando, provavelmente em maio a gente vai ter uma produção nova no YouTube também. Então pronto, fiquem ligados aí, que o cara é bom, viu? Então, gente, vamos agora para a parte teórica do negócio. A parte técnica do tema. Então, vamos lá. Parece complexo, mas nem é tanto, né, Saliciano? Ele vai nos explicar, assim, um pouquinho do que seria
a eletroestimulação magnética transcraniana? Me explica aí, fala um pouquinho pra gente. Então, o nome genérico é neuromodulação, né? Que é, basicamente, a neuromodulação é o quê? Qual a câmera que eu olho quando quiser explicar? Para lá? Para lá, né? A neuromodulação, genericamente, é o quê? É qualquer atividade elétrica ou eletromagnética que vai modular as sinapses, conexão neuronal. Então, qualquer doença que tenha disfunção de conectividade neuronal, né, do impulso nervoso entre os neurônios, estiver disfuncional, qualquer doença, potencialmente pode ser tratada com neuromodulação. E aí daí a gente tem invasiva e não invasiva. Invasiva, cirurgia. Né, uma neurocirurgia, colocar uma bateria na cabeça ou na medula para ficar estimulando ali. No caso que a gente vai falar, que é o que eu faço, é a não invasiva. Perfeito. Dentro da não invasiva, aí tem alguns subtipos, né? A gente vai dar ênfase à estimulação magnética transcraniana e a neuromodulação vagal. Acho que vale a pena citar um pouquinho, né? Perfeito. Como é que é a estimulação magnética transcraniana, né? Ela começou a ser usada de forma clínica, científica, clínica, está fazendo, próximo ano, 40 anos. Foi em 1985, para ter uma ideia, o tempo que faz, né? Já a neuromodulação, de uma forma mais ampla, já é pesquisado desde a Roma antiga, na verdade. Tem relatos na história da medicina de imperadores romanos, médicos de imperadores romanos que usavam guias elétricas para tratar enxaqueca de alguns imperadores. O imperador Cláudio, se não me engano, tinha um médico que usava guias elétricas para peixe elétrico para tratar a enxaqueca dele. E percebia que quando colocava, quando ele recebia o choque da enguia, ele ficava mais tempo sem crise de dor de cabeça. Então, mas de forma científica. Legal esse baseamento histórico. Pois é, eu gosto muito de história. Então, a história é bem longa, mas... Ele é um estudioso. Vamos por mim. Então, o Anthony Baker, lá em 1985, ele publicou os primeiros estudos da estimulação magnética, e realmente foi estimulação magnética transcraniana para tratar algumas situações de doença mental, com resultados completamente acima do que se tinha com os tratamentos da época, né? Então, por isso que a gente tem essa data, né? O ano que eu nasci, inclusive, 1985. Olha aí. Olha aí a coincidência. Então, faz 39 anos, né? Que existe, não é uma coisa nova. E aí a gente usa estímulo eletromagnético com a bobina magnética, é uma coisa completamente indolor, sem... Peço para eles colocarem. Eu acho que pode colocar aquela figura. Produção, coloca aquela figurinha. Isso. Pronto, então aqui fica esse magneto aí, nesse campo magnético, que é uma bobina. Uma bobina, não fura, não arde, não queima, não dói. Ela é externa, assim, Ela né? é externa. Assim, coloca na cabeça aqui com a toucazinha, com marcações específicas, para você dar gera um campo magnético que gera uma corrente elétrica induzida e a eletricidade está no cérebro. O cérebro tem eletricidade. Isso. Então, a gente vai dar uma eletricidade para modular essa conexão. Eu costumo dar o seguinte exemplo para o paciente. Pensa que cada neurônio são bois, sabe? Num campo aberto, assim, com milhares e milhares de bois. Eles estão caminhando, cada um no sentido aleatório. E aí a gente vem com os vaqueiros e o vaqueiro vai alinhar os bois, colocar numa direção específica, né? A estimulação magnética, ele faz meio que isso, né? A grosso modo. Alinha, né? A conectividade neuronal, de tal forma para estimular uma parte que está precisando ser estimulado, uma parte que está muito para baixo, uma depressão, a pessoa está muito triste, tem uma hipoatividade do córtex pré-frontal do lateral esquerdo, parte esquerda do cérebro geralmente aqui lateral, aí dá um estímulo excitatório para aumentar a intensidade. Uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que tem toque, quem tem TDAH, de certa forma, né? Que é muito excitado. Está excitado demais, aí a gente quer inibir, aí dá um estímulo inibitório para diminuir a transmissão, a velocidade de condução do impulso nervoso. Então, a grosso modo, seria isso. Ou seja, tem ciência, tem física, né? Tem física. Eu sempre gostei muito de física, sabe? Adorei eu quase fazia engenharia, na verdade, no vestibular. Você tinha que se achar em alguma coisa, né? Na medicina, tinha que casar as coisas. Tem que casar. E aí, essas ferramentas de termografia e neuromodulação, elas envolvem muito físico-química, né? Então, isso ajuda, inclusive, no entendimento, né, potencial de ação dos neurônios. Então, para usar de forma mais específica, né, apropriada, é bom ter esse conhecimento até para ter segurança dos riscos, que a gente vai falar mais à frente. Sim. Não, e é legal falar isso, porque às vezes as pessoas acreditam que dentro do cérebro só é a parte bioquímica, né? Sim. E esquece dessas questões que também tem muita física ali, né? Tem muita condução
tem estímulo nervoso, elétrico, né? Exatamente. Se fala muito, né, o cérebro elétrico e o cérebro químico, né? Então, o cérebro, ele é uma resultante entre a atividade elétrica e a atividade química. Elas coexistem, coabitam e uma modula a outra. Então, atuar numa frente apenas, você acaba que talvez atuando em um pedaço do tratamento. Mas se você atuar nos dois, a possibilidade de resultado, ela aumenta. Eu acho que esse é uma coisa bem bacana e a gente vai falar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, né? A gente já falou mais ou menos como é que funciona. Quais áreas do cérebro, a gente já falou um pouquinho mais também, né? Então, se está com tá uma depressão, você trata uma área específica do cérebro, não é isso? Isso. Se está ansioso, se é um toque, se é... Isso, cada patologia, cada situação clínica, né? Doença, depressão, ansiedade, toque, esquizofrenia, tem uma área específica e uma quantidade... tem características específicas. Então, tem a área, tem o tipo de atividade, impulso que quer dar, né? Se é um impulso excitatório ou inibitório. Tem o número de pulsos, né? Que dá também. Tem a frequência com que esses pulsos são dados, o intervalo entre um pulso e outro. Então, tem algumas variáveis que é ajustado de acordo com cada caso, né? Perfeito. Então, e outras doenças fora da saúde mental, né? Doenças neurodegenerativas, por exemplo, o Parkinson é nível 1A ou 1B de evidência, doença de Parkinson, né? Então, a estimulação magnética transcraniana é muito bem documentado para Parkinson há mais de 20 anos. Olha aí. Então, e ninguém fala, E ninguém fala, pois é. Então, a neuromodulação, tanto a invasiva quanto a não invasiva, né? Ela é muito bem documentada, tem organismos europeus que classificam como nível 1A de evidência, norte-americano como nível 1A. Explica aí o que é. 1A, 1B, desculpa, é porque professor a gente se acostuma... Tá vendo? É professor, é estudioso. Explica aí o que é nível 1A de evidência. O nível 1A de evidência seria aquilo que tem mais certeza, são tratamentos médicos, que mais se tem certeza de resultado. De que é quase que inquestionável no contexto atual. 1B, ele é um resultado um pouco, não tem tanta confiança, mas tem um elevado nível de confiança. Então, de uma forma geral, nível 1A, nível 1B, quer dizer que são tratamentos que, ok, vale a pena fazer, geralmente vale a pena fazer. Então, assim, a evidência que tem para a doença de Parkinson é muito alta. A evidência que tem para a depressão, institutos norte-americanos colocam como nível 1A de evidência também, para a depressão. Então, assim... se é seguro, se entrega um resultado rápido, se é indolor, né? Efeitos colaterais praticamente nenhum feitos de forma adequada e bem indicado. Então, a pergunta é, por que não difundir mais, né? Por que não? Por isso que é fundamental, por isso que é muito importante você estar aqui. E é uma das coisas que eu né, assim, quando eu pensei em você, não só por isso, mas da gente poder realmente... falar disso e dar acessibilidade às pessoas. As pessoas precisam conhecer, né? E aí você falou já das condições psiquiátricas, das Parkinson, fibromialgia também, fibromialgia, dor doenças crônica. de dor crônica, né? Que mais? Tem muitas outras. Então, assim, sequela de AVC, por exemplo. O AVC, principalmente se for recente, os últimos 6 meses a 1 ano no máximo, a sequela motora de AVC geralmente tem um resultado muito bom. É impressionante você fazer uma pessoa que teve um AVC, ficou com sequela motora, o lado direito do corpo paralisado, por exemplo. E aí essa pessoa vai fazer fisioterapia lá, né? Tomar os remédios. Se além disso fizer estimulação magnética transcraniana, a gente está falando de um boom de resultado, de velocidade de reabilitação. Potencializa muito. Então a neuromodulação não na sequela de AVC, ela não vai substituir a fisioterapia, ela vai complementar a reabilitação. Perfeito. Aí, produção, coloca aí as outras imagens, por favor, porque aí a gente vai trazer uma coisa mais real para as pessoas saírem um pouco do imaginário, né? E ver como é que na prática isso se faz. Olha aí. Perfeito. Então, explica aí pra gente. Essa é uma paciente atora, atriz, né? Atora não, atriz. Paciente atriz. Autorizou aqui a gente colocar. Isso aqui é uma bobina magnética, né? É a bobina que... Esse negócio preto que ele tá segurando. Que tem esse cabo aí. Isso é ligado a um dispositivo. E esse dispositivo, ele emite o pulso eletromagnético, né? E esse pulso eletromagnético a gente controla quais variáveis lá. São 5 a 6 variáveis que a gente controla. De tal forma que a gente quer estimular ou inibir determinada parte do cérebro. Eu acho muito interessante isso, porque assim, se a gente pensar que o nosso corpo, fazer uma analogia, que às vezes eu faço também com o paciente de consultório. Olha, pensa que a gente é um navio, alto mar.
A gente, ser humano. E aí, bom, o navio tem um motor que empurra para frente, né? Digamos que são nossas pernas, mas as nossas pernas só fazem o que a gente quer. Quem toma a decisão é o capitão do navio. Ele é quem diz, vai, acelera, diminui, vai para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então, o nosso cérebro é a caixa de comando. É o capitão do navio. Então, o navio pode estar absolutamente saudável, a estrutura dele, mas se o capitão não tiver bem, tiver meio maluco lá da cabeça, ele vai ficando dando comandos malucos. E aí o navio vai ficar maluco, o navio vai ficar doente. Então a caixa de comando é o nosso cérebro, é o nosso capitão. Se a gente não cuidar bem dele, todo o resto pode aparecer doença em qualquer parte do corpo. Perfeito. E aí, uma forma da gente modular, tratar diretamente a caixa de comando, sem intermediação de mais ninguém, não tem? Sem intermediação, diretamente a caixa de comando, é por meio da estimulação magnética transcraniana. Então, a gente dá um estímulo ou para inibir, ou para estimular, em partes específicas, direto no capitão do navio. Então, eu acho muito interessante por conta disso também. O pessoal deve estar olhando aí, deve estar perguntando se isso dói, se é pesado. Perfeito. O que é essa touca? Pronto. Tem que ter essa touca? Como é que é? Faz sentado, faz deitado? Então, essa imagem aqui, eu até falei para a Ariadne, é uma imagem um pouco antiga. Na prática, a gente faz numa poltrona mais confortável, né? Mas essa imagem estava fácil disponível, por isso que eu a trouxe. Então, assim, essa touca é para quê? Ela serve para a gente identificar o local que a gente quer estimular. A gente faz umas medidas com a fita métrica, com o piloto e sai marcando. Então, só para não marcar em cima da caixa. Cada paciente tem uma touca. Cada paciente tem uma touca, exatamente. Cada paciente tem a sua touca e aí a gente marca os pontos que a gente quer fazer naquele paciente. Bom, e não dói, não fura, não arde, não queima. A pessoa sente como se fosse uma pancadinha, assim, exatamente como eu estou fazendo agora. Sim. Nessa intensidade. Não é zero dor, não é para ter nenhum tipo de dor ou desconforto. A bobina sou eu quem seguro, né? Às vezes a gente conecta num braço mecânico também, robótico, para segurar, dependendo da posição. Porque fica quanto tempo? Então, depende muito do tipo de necessidade da pessoa. Então, as sessões, elas variam geralmente entre 15 a 45 minutos, a depender de se o estímulo vai ser excitatório e inibitório, se vai atuar num pedaço em outra parte do cérebro. Então, depende de onde você quer. Sim. Então, a touca, ela não é que ela seja obrigatória, mas para localizar onde eu quero fazer, ela é interessante. Então, assim, a pessoa não dá choque, não tem que ter, olha, mas não tá com brinco ali. Você vê que ela tá normal, né? Você vê que ela tá normal. Se fosse aí, poderia, né, mesmo ela sentada numa cadeira convencional, isso aqui poderia ser uma sessão. Poderia ser uma sessão, exatamente desse jeito que a gente faz, né? Aí estou representando uma parte específica, né, do cérebro. Mas poderia ser, tem várias outras partes, né, que a gente faz. Sim. Essa aí é uma outra técnica, né? A gente não vai dar ênfase nela hoje. É uma técnica que basicamente a gente usa principalmente quando não pode usar a primeira, que é a estimulação magnética. Ela tem uma grande contraindicação, né? Que é pessoas que têm epilepsia. Então, quem tem epilepsia ou já tiveram convulsão, a gente não faz um estímulo excitatório. A gente pode fazer um inibitório. Inclusive para tratar alguns tipos de epilepsia. Sim. Isso é interessante. Tem paciente que a gente faz epilepsia de difícil controle ou que tem muito efeito colateral com os medicamentos e tal, e que tem uma atividade epileptogênica, um foco de epilepsia bem localizado, a gente consegue quando é bem localizado, fazer um estímulo inibitório naquele ponto. E tem um efeito muito interessante em reduzir frequência, porque eu estou inibindo o foco de epilepsia ali. Né? Então, esse tipo de tratamento inibitório pode ser feito. Mas, por exemplo, a depressão, para a fibromialgia, para Parkinson, a gente não pode fazer com estimulação magnética. O grande risco é desenvolver uma crise convulsiva. Na literatura é descrito assim, raríssimos casos. E os casos que são descritos são casos que, quando a gente vai ver o caso, tem um detalhe que não foi observado por quem fez. Sim. Então, é muito difícil de ter. Fazendo direitinho é muito difícil. É mais fácil ter uma alergia de pirona em casa do que... ter algum risco com a estimulação magnética. Exatamente. E me diga uma coisa, que tipo de pessoa, de paciente, de indivíduo vai se beneficiar muito, assim, dessa ferramenta, Então, perfeito. São principalmente as indicações que eu falei. Então,
Eu digo assim, em termos de indivíduo, não só a doença. Sim, a doença, o indivíduo. Então, pessoas que têm... As grandes indicações que a gente mais vê resultado realmente, assim, diz, nossa, esse aqui se beneficia muito, Sim. assim, isso aqui não tem por que... Se pudesse fazer, seria excelente. Depressão que não tá bem, assim, que não conseguiu controlar logo. Assim, começou o tratamento para depressão, melhorou com 2, 3 meses, tá bem melhor, maravilha. Segue o que tá fazendo. Não, então, não melhorou com depressão refratária, ou que tem efeito colateral com os antidepressivos, né? Pessoa que teve AVC, principalmente se for AVC isquêmico, e a sequela foi ou fala ficar meio enrolada, uma disartria, né? Uma afasia, uma dificuldade de falar, ou foi motora, lado do corpo paralisado, pode ser braço, perna. É uma outra situação que, assim, é absolutamente... Tipo assim, não dá para ficar sem. Não dá para ficar sem, porque... vai ter um resultado superior. Sim. Se fazendo em relação, vai ter um resultado superior. Pessoas que têm transtorno de ansiedade, assim como depressão, ansiedade, que não ficou bem lá no 3º mês do tratamento, ou que por acaso, assim, não teve efeito colateral com medicamento. Olha que interessante, gestante, né? Isso, eu ia falar o público... Por populações especiais, isso, né? Gestante, idoso que paciente assim, que tá amamentando, vai ficar usando medicamento que às vezes não pode usar pela gravidez, pela idade, ou por estar amamentando, não tem contraindicação pela idade, nem por estar amamentando, porque não passa por bebê, não passa isso por nada. É muito legal, porque é realmente assim, você ter uma outra esperança assim para a pessoa, né? É uma outra ferramenta de tratamento que tem uma potência de entregar um resultado rápido, sem efeito colateral. Similar à medicação, quando a gente vê... Né? Na prática, a gente vê resultados maiores, bem maiores na prática, quando a gente combina... O ideal que eu falo muito para o paciente é o seguinte, olha, não existe bala de prata. A gente está falando muito de neuromodulação, estimulação magnética, mas é importante entender que é um conjunto, né? Então, às vezes, a medicação ela é necessária, um medicamento controlado, às vezes, é necessário, a estimulação magnética potencializa, mudança de estilo de vida traz mais sinergia, então, é um tratamento, é personalizar o tratamento. E uma terceira situação que eu diria aqui seria o Parkinson. O Parkinson aí é 100% das pessoas que tem Parkinson, aí não tem jeito, porque assim, o Parkinson, como não vai ter um medicamento, um tratamento que, como depressão e ansiedade, que às vezes a pessoa fica super bem, sim. Então assim, o Parkinson não tem esse medicamento que a pessoa fica super bem. No máximo, ele vai controlar o sintoma por algum tempo. Quanto mais cedo a gente conseguir usar a estimulação magnética transcraniana no Parkinson, melhor. Por quê? Esse aqui é o detalhe da estimulação magnética. Ele atua diretamente promovendo neuroplasticidade. Olha aí. Diferente. Ou seja, protege. Protege, exatamente. Então, ele vai melhorar a conexão entre os neurônios do cérebro, de tal forma no Parkinson que vai modular aquela parte. Modular a parte que está de mais vai puxar para baixo e a parte que está de menos vai puxar para cima. Então, ele vai modular e vai estimular a conexão entre os neurônios. Então, ele vai atuar diretamente no próprio mecanismo do Parkinson. Não vai ser só uma coisa que vai tratar o sintoma. Sintoma, né? De ficar, aqui parou de tremer, tá menos rígido, né? Ele vai na raiz do problema. Então, é uma ferramenta realmente muito, muito potente para o Parkinson, é uma daquelas que mais tem benefício. E como é que é feito, né? Eu acho que é importante esclarecer rapidamente como é que é feito, né? As sessões de estimulação magnética, elas precisam ser feitas, tem 2 fases, uma fase de indução e uma fase de manutenção. Indução tem que ser feito muito rápido, isso é um inconveniente. A pessoa tem que ir lá no consultório para fazer vai lá, 30 a 60 minutos, em média, uma sessão, então, e tem que ser todo dia. Todos os dias. Então, a pessoa tem que ir lá 4, 5 vezes por semana. Mas é igual tomar remédio, tem que tomar remédio todo dia, né? Pois é, tem que tomar todo dia. Só que aí o remédio você toma onde você tiver, né? Sim, e a estimulação magnética você... do aparelho, tem que ir lá, né? Tem que ir lá, ficar lá, vai lá, 1 hora, para fazer toda a sessão, um pouco menos, um pouco mais às vezes. Essa fase de indução, ok? 20 sessões. 20 sessões. Geralmente são 20 sessões. Depende um pouco de cada caso, mas geralmente são 20 sessões. Por outro lado, tem uma vantagem. Os sintomas, quase sempre, quando é um paciente responsivo, que melhora com neuromodulação,
ele vai... A gente tá falando de coisas que em 2 semanas você começa a perceber resultado. 2 semanas. Então, imagina o tratamento que você começa hoje e no final da próxima semana a pessoa já começa a perceber melhora. É muito rápido. Quem melhora, começa a melhorar muito antes das 20. Na metade das sessões ali, 8 a 10, já começa a ter melhora. Passou essas 20, tá bem, melhorou 80%. Maravilha. Agora vamos trabalhar nos 20% no que é possível. Existe uma fase de manutenção. Inicialmente, 1 vez a 2 por semana, por umas 2 semanas, aí vai desmamando. Aí não tem uma receita de bolo. Sim. É caso a caso. Já teve caso de paciente que eu... assim, tem vários casos e vários padrões. Mas, por exemplo, caso que a gente fez as 20 e já foi para 1 vez por semana por 2 semanas, depois eu já pulei para o mensal. Porque ficou muito bem. E teve outros casos que teve que sair depois das 20 para 3 vezes por semana, por 2 semanas, para depois 2 vezes por semana por mais 2. Então, desmame mais lento. Sim. Então, tem casos você vai sentir, aí né? vai sentindo. Aí o paciente ele vai dizer, não, olha, tô bem, vamos esperar 1 semana? Vamos. Agora vamos esperar 2, agora vamos esperar 1 mês. Até ficar no intervalo assim. Eu costumo dizer que, olha, o ideal é que a gente faça uma reavaliação a cada 6 meses. Uma reavaliação, uma sessão. Para a gente até avaliar os outros parâmetros também. Mas tem chance de ela receber alta da neuromodulação? A ideia é essa. A ideia é sempre... assim, eu sou da linha que... Essa é uma questão pessoal minha, né? É pessoal bem, assim, bem minha mesmo. Eu sou da linha que, assim, tratamento, via de regra, tem que ter início, meio e fim. Início, meio e fim. Então, eu não gosto de terapias que... tá 10 anos fazendo a terapia e... Pô, 10 anos? Então, assim, tem que ter início, meio e fim. Né? Qualquer terapia. Uma coisa, agora, eu sempre recomendo, olha, vai ficar bem, eu tenho um paciente que não vem há mais de 1 ano, mas quando eu mando mensagem perguntando, ele diz, não, eu tô bem, por isso que eu não voltei. Eu sempre oriento, olha... 1 vez, 2 vezes por ano, é interessante vir para a gente fazer uma revisão mais clínica geral e avaliar se é necessário ou não. Mas já tá... É só mesmo para você atender, consultá-lo, ver se está tudo bem. Às vezes nem vai fazer uma sessão. Nem vai fazer, muitas vezes não vai mais fazer. Então, tem que ter alta. Esse time, né? Esse tempo da alta, ele é muito variável de pessoa a pessoa. E realmente é caso a caso. E aí, isso aqui é muito legal, porque a neuromodulação, a estimulação magnética, apesar de terem os protocolos, mas a gente tem que individualizar em cada paciente. Sim, com certeza. A medicina personalizada, né? Medicina de precisão. Você personalizar o tratamento e fazer um tratamento específico para aquela pessoa, seguindo a ciência, mas individualizando. Claro. Senão, robô. Exatamente. E cada ser é único, né? Assim, e muitos, assim, imaginam que deva chegar para você, como ainda não é, apesar de estar as indicações, de estar nos guidelines, ser uma indicação, inclusive, de primeira linha, né, de tratamento, mas a gente sabe que a nossa realidade ainda é da primeira linha de tratamento ser a medicação, né? Então, principalmente na psiquiatria, enfim, quando a gente fala de saúde mental. E aí, como é que você lida com as pessoas que vêm para você, chega para você tomando aquele catatal de remédio? Às vezes nem tá um catatal, às vezes tá 1, 2, mas não tem, né? A resposta chegou para você para impulsionar esse tratamento. Como é que você lida com medicação e neuromodulação? Pode, não pode, tira remédio, não tira, enfim, como é que é? Perfeito. Então, basicamente, eu recebo hoje no consultório 2 perfis de paciente. Um perfil que é refratário, que já vem usando realmente alguns medicamentos e que geralmente já passou por vários. Né? Aquela pessoa que já tentou todos e teve efeito colateral, não ficou bom, enfim. E tem o outro lado, que é aquela pessoa que até já usou medicamentos, mas que não usa nada no momento e que ouviu falar que tem uma forma de tratar sem precisar usar remédio. E que é aquela pessoa que já vem com nessa linha, nessa pegada, né? Então tem esses 2 públicos. Esse público que vem sem remédio, tranquilo, não tá bem, porque senão não teria vindo. A gente, geralmente, na maioria das vezes, a gente não trata, não inicia um psicofármaco por não ser necessário na maioria das vezes. Às vezes é necessário mesmo, por um período de tempo determinado, mas na maioria das vezes é só estimulação magnética com algumas mudanças de estilo de vida. Por outro lado, esse que chega usando remédio não tem contraindicação. Então, assim, não interessa o remédio estar usando, da fluoxetina, da metilprednisolona ao Venvanse, qualquer um dá certo. O que acontece é que eu deixo muito claro para a pessoa o seguinte: à medida que você for melhorando, e isso é muito interessante de ver na prática, à medida que você for melhorando, o teu corpo vai sinalizando que talvez o remédio não seja mais necessário. E aí a pessoa, isso é interessante na prática, a pessoa começa a melhorar,
E aí começa, aí tá bem, aí daqui a pouco começa a ter efeito colateral. Sim. Então, o porquê? Porque, tava tratando a depressão, tava usando um antidepressivo ali, e aí tava, né, com anedonia, assim, indisposto, sem energia, sem vontade de fazer as coisas, sem prazer. Aí começa a melhorar e daqui a pouco começa a ficar agitado. Por quê? Porque agora eu tô dando uma excitação por estimulação magnética e outra pelo medicamento. Aí a gente começa a diminuir. Na maioria das vezes, a gente desmama parcial ou totalmente o remédio. Resultado, na maioria das vezes a pessoa fica sem o remédio controlado. Ou quando fica com menos, uma dose menor, às vezes está usando 3 remédios controlados, fica com um em uma dose moderada. Mas já é uma grande, assim, né, um grande avanço, principalmente para quem tem, né, por exemplo, puxando a sardinha pro meu lado, né, para idosos, né, polifarmácia é quase uma regra, né, não deveria ser, mas enfim. E aí você conseguir reduzir, isso é uma melhoria de qualidade de vida imensa, né? Imensa. Inclusive, assim, idosos, né, que é o público principal que eu atendo também. O idoso, muitas vezes, ele tá usando lá um remédio para dormir, né? Usando trazodona, mirtazapina, acho que a gente pode falar o nome de remédio, né? Para ajudar a dormir, a estimulação magnética, junto com outra técnica chamada neuromodulação vagal, também bem descrita na literatura. Isso que a gente está falando, ficar bem claro, não tem nada de experimental. É uma coisa bem documentada há 4 décadas. Não é bruxismo. Não é bruxismo, não é bruxaria, né? Bruxaria, é bruxismo. Não é bruxaria. Pode cortar essa parte. Feitiçaria nem bruxaria. Então, assim, a neuromodulação vagal, ela é descrita até há mais tempo, inclusive, mais de 40 anos, e ela ajuda... aquela outra que você colocou? Não, ali é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Com a própria TMS, dá para fazer neuromodulação... O TMS é a estimulação magnética transcraniana. Dá para fazer neuromodulação vagal. Tem outro equipamento que a gente usa também para estimular o nervo vago e relaxar a pessoa, para distúrbio de ansiedade, ou só para depressão com alteração do sono, fibromialgia que tem dificuldade de dormir. A gente consegue modular o nervo vago, deixar a pessoa naturalmente mais tranquila, e com isso ajudar o tratamento do desmame do remédio para dormir, né? Do Rivotril, clonazepam, zolpidem, targinha preta. Ótimo, olha aí, tá vendo? Isso aí é muito bom também, né? Então, assim, às vezes pessoas que querem, por algum motivo, iniciaram tarja preta e acabaram, né, adquirindo uma dependência, né? Então, né, a neuromodulação pode ajudar a gente nisso também, né? Da gente ajudar nesse desmame. Porque tem paciente que quer, mas não consegue. Exatamente. Né? E aí é o que eu no passado, lá, 2013, né? 2013, 14, 15, não sabia nem que existia isso. A gente não sabia, né? Porque a gente faz, às vezes, enfim, coisas, depois se arrepende de não ter aprendido antes. Mas bola pra frente. Mas tem seus momentos. Tem os seus momentos. Isso é uma autocrítica que hoje eu faço claramente para mim. Muitas vezes eu explicava ao paciente, olha, esse Rivotril que você está tomando, esse Zolpidem, idosinho, isso pode dar tontura, cair, vamos tentar tirar. Não, doutor, mas eu não durmo sem ele. Diz, não, mas vamos estar fazendo mal. Então, isso é uma coisa que já faz anos que eu deixei de fazer, assim. Eu só estimulo desmamar depois que eu der alguma coisa aqui. Eu tenho que ofertar para o paciente, dizer, olha, vamos fazer o seguinte, eu te dou essa opção, a gente faz isso, teu sono vai melhorar, e quando ele tiver, quando você dizer, nossa, eu realmente estou dormindo melhor, aí a gente começa a desmamar o medicamento. O que é que tu acha? Então, eu proponho esse tipo de tratamento. Faço isso, melhora seu sono, e se eu conseguir melhorar teu sono, aí você me autoriza a gente começar a desmamar o remédio. Mas até ele vai querer, agora eu vou, entendeu? Então, assim, ninguém não vai querer entrar num navio e ir embora sem saber, né? Ele vai querer sentir. Né? Geralmente, né, as pessoas que acabam usando por muito tempo a medicação tarja preta, elas têm uma segurança com aquele remédio, né? Então, você tem que também deixar um terreno seguro para você poder tirar. Isso, e assim, exatamente. Eu acho que usar a neuromodulação nisso é ótimo, assim. Muito melhor do que, inclusive, tentar fazer uma troca por um outro, né? Por um outro medicamento, exatamente. Muito bom, mas isso é muito legal. Aí me diga outra coisa, assim, você já fala da duração, geralmente, então, tem essa fase de ataque, né, de indução, depois manutenção, e aí é muito caso a caso, né, personalizado. Efeitos colaterais e riscos. Assim, o grande risco é convulsão. Convulsão. Né, o efeito colateral. Mas também se a pessoa... Por isso que a gente não faz
estímulo excitatório em quem já tem convulsão. Certo. Aí tira isso aí. E assim, mesmo em quem não tem, tem risco? Tem. O risco que é descrito na literatura, a gente está falando de menos de um caso por milhão, né? Ixi, então é mais fácil a gente ser assaltado aqui dentro agora do que então do que ter. É muito difícil, assim, muito, muito difícil. Eu particularmente passei já falei isso com você, né? Sim. No ambulatório de neuromodulação da USP. E assim, era muita gente, né, que passava lá. E assim, nunca vi relatos. Eu soube de lá falar uma fofoca verdadeira. Se não me engano, lá, que eles fazem há mais de 10 anos. Fazem né? muita, assim, a galera assim. A gente tá falando de dezenas de milhares de sessões já realizadas, né? Talvez centenas ao longo de mais de uma década. Tiveram 2 casos lá de episódio convulsivo. Os 2, quando você tira o estímulo, ele para também, né? resolve. Sem sequela nenhuma. E os 2 que tiveram, isso é uma fofoca, tá bom? Eu não vou dizer a fonte, certo? Um era porque tinha epilepsia e esqueceu de... E não falou exatamente, na entrevista. E o outro teve um questãozinha de calibragem ali do equipamento que deu uma intensidade maior. Então, assim, realmente é muito seguro, sabe? É muito seguro. Eu me lembro que eu passava lá, as pessoas entravam, saíam super bem. A pessoa entra e sai, não tem? É uma consulta. Entra lá, termina, sai, vai pra casa normal. Pode tomar café, pode se alimentar, não é jejum. E assim, era só umas cabinezinhas, entrava às vezes 3, 4 pessoas. E, né, claro que todo mundo tinha seu protocolo, aí tinha lá, né, as informações, mas do jeito que entrar, saía, assim, fisicamente falando, né? Mas claro que o trabalho ali da neuromodulação vai acontecendo e tudo. Mas era impressionante, assim. É tanto que a minha amiga ficou estudando lá, só isso. Porque a gente ficou, assim, chocada, né? E a gente vem numa formação tradicional, remédio e tal, né? E a gente chegou e viu aquilo ali, eles um paraíso. O que é isso aqui? Um oásis. Uma coisa assim, no meio de uma instituição, né? Bem tradicional, enfim. E ter essa estudos, pesquisa ali sobre neuromodulação, e a gente vê as pessoas entrando e saindo de outra forma, era fantástico, assim, muito legal mesmo. Me fale uma coisa, a gente falou um pouquinho, né, porque eu acho que, assim, às vezes a grande dificuldade, às vezes até do colega lhe encaminhar, é receio de, ele vai tirar o remédio, o paciente vai recair, né, mas se... Ou então, não, né? A medicação, ela tem muito mais evidência do que estimulação. Mas se você tiver, assim, como comparar, né? A neuromodulação, especificamente a estimulação magnética transcraniana, com outras formas de tratamento, como é que você diria, assim, esse nível de comparação? Traz alguma coisa que você usa no consultório e tal. Então, eu falo isso, assim, até porque as pessoas precisam entender. Existe muita resistência, né? Então, eu sei porque não chega pra você porque as pessoas talvez não tiveram coragem, ou eu não expliquei bem, ou eu não, enfim. Mas, assim, eu indico muito, né? Sendo que, de alguma forma, talvez, as pessoas não consigam entender essa comparação, né? Fazer essa comparação, na verdade, entre os benefícios e malefícios de medicação e os benefícios e, sei lá, possíveis malefícios da estimulação magnética. Então, se você pudesse trazer uma coisa assim, prática para comparar, como é que você faria? O que você traria para a gente? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente tem na literatura científica, né, médica? Até tem estudos comparando estimulação magnética com escitalopram, por exemplo, que é um que tem bastante, né? Os estudos mostram resultados semelhantes, às vezes, dependendo do trabalho, um resultado um pouco melhor da estimulação magnética. Isso é trabalho científico, né? Que eles seguem um protocolo bem rígido lá e tal. Na prática clínica, né? Na prática, os resultados são muito melhores do que das evidências. Por quê? Porque a gente personaliza o tratamento, né? A gente personaliza. O estudo científico, ele vai lá fazer, por exemplo, fazer 20 sessões, 5 vezes por semana, por 20 dias, depois vou fazer 2 vezes por semana. Então, ele coloca igual para todos os pacientes que estão lá.
Então, você pega um paciente, tem um trabalho de uns 3 anos atrás que fez exatamente isso. Ele comparou, se não me engano, 70 pacientes com estimulação magnética, com 70 com esse citalopram, com mais aproximadamente 70, fazendo as duas coisas juntas. Resultado. O que fez os dois teve um resultado superior àquele que fez só a estimulação magnética, e esse foi um pouco superior do que o citalopram. Não tinha placebo. Então, são 3 grupos, né? Então, só que ele fez o mesmo protocolo para todo mundo. Na prática, cada paciente que vem para mim com depressão, ele não é igual. Sim. Alguns, por exemplo, têm depressão com insônia. Esse eu vou fazer neuromodulação vagal. Outros têm depressão e ansiosos. Então, eu vou fazer um protocolo excitatório para neuromodulação e um inibitório para ansiedade. Outros têm depressão... Mais melancólica, mais melancólica. Mais apática. Exatamente. Aí eu vou fazer uma dose inibitória um pouco maior. O outro tem depressão e tem uma disfunção do eixo intestino cérebro mais proeminente, aí fazer neuromodulação vagal com mais modificações ambientais, de alimentação. Então, assim, cada caso é um caso. Por isso que a evidência científica ele é só um guia. O protocolo ele é só um norte, ele é um GPS. A gente não vai fazer exatamente, senão a gente vai obter resultados que estão lá. Na prática, a gente obtém resultados superiores. Como eu raramente, eu não vou fazer nunca assim, só medicamento, né? Na maioria das vezes eu não começo psicofármaco. Quando é por um outro colega que está acompanhando o caso em conjunto, eu digo, olha, discuto com ele antes de mexer no remédio. Então, assim, antes de tentar desmamar remédio, conversa com o médico, que se for o caso eu mesmo converso, tudo, para a gente alinhar, assim, ficar todo mundo na mesma página. Eu acho que tem que ter tem uma questão assim do médico entender, e aí não tem jeito, tem que ler minimamente, tem que saber que existe, tem que conhecer, senão não... E o paciente também tem que conhecer, né? Eu acho que eu vejo o paciente conhecendo mais do que o médico, a realidade de Natal, né? É verdade. Natal a gente vê isso, né? Bom, é isso. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. E me fale outra coisa. Como é que as pessoas conseguem fazer? Eu quero fazer, eu pesquisei, né? Vi que estimulação magnética transcraniana pode me ajudar na minha depressão, na minha ansiedade, no meu toque, no meu Parkinson, nas minhas dores. Vamos falar nível de Brasil, é uma coisa bem mais, né? Assim, em outras regiões realmente está bem mais disponível, né? Isso. Nível Nordeste e nível Rio Grande do Norte. Vamos lá. Atualiza a gente aí essa questão de acessibilidade. Nível Brasil, onde é que você vai conseguir? Só em centros de pesquisa, tipo a USP, né? O IPQ, o Instituto de Psiquiatria da USP, eles têm lá uma coisa lá que eles fazem assistência à pesquisa, né? Mais para pesquisa e para a docência. Para o ensino. E aí é SUS, mas conseguir uma vaga, a lista de espera é gigantesca, né? A gente está falando de, nosso Deus, muito tempo. Tem no Paraná, parece que tem também o IPQ do Paraná que faz. O Clínicas também de Porto Alegre também parece que faz, né? Do Rio Grande do Sul. Então, deve ter mais alguns... De SUS é isso. Infelizmente é muito pouco. E geralmente vem... Nordeste e SUS não tem. Nordeste e SUS, Recife, que eu saiba não. Que eu não conheço, eu acredito, eu até fiz isso, busca recente aí para ver se alguém fazia via SUS, ninguém faz via SUS. No Nordeste, até onde eu saiba, o Rio Grande do Norte não tem, ainda tem o Instituto de Neurociência, que eu vou até me informar melhor, eles estão com alguma pesquisa. Parece que tem lá, mas essa também é protocolo de pesquisa, é só pesquisa, assistência não é aberto não. Não sei se eles têm estimulação transcraniana de corrente contínua, estavam para começar a magnética também, não sei se começou ou não. Então, assim, SUS infelizmente é muito limitado. Plano de saúde, que é uma coisa assim, os planos de saúde, isso é interessante. Desde 2012, que o CFM do Brasil ele validou a estimulação magnética nessas situações que a gente conversou aqui. E assim... é um documento validado lá. Então, o paciente de plano de saúde que teoricamente ele solicitar, não se faz para o plano de saúde, assim. Você não consegue, o plano de saúde não tem ninguém credenciado para fazer, porque como é muito poucos profissionais que fazem, geralmente eles... Então, não tem profissional credenciado. Credenciado, geralmente.
Aí o que acontece... Judicialização... Eu já tive... É possível, eu já tive caso, inclusive no consultório aqui em Natal, desse jeito, assim, o paciente foi, pediu pro plano, o plano disse que não ia autorizar, mas assim, não tinha nenhum credenciado, mas que se a pessoa fizesse particular, pegava a nota fiscal e pedia um reembolso. O paciente fez comigo e depois pediu um reembolso, conseguiu. Teve casos desse jeito, teve outros que não conseguiu, teve outros que teve que judicializar para conseguir. Então, assim, tá muito... o próprio convênio não conhece, né? Exatamente, eu acho que o problema é porque as pessoas não conhecem. Não conhece. E olha só que coisa, tem a eletroconvulsoterapia, né, que é mais antigo, mais conhecido e mais caro também, né? Eu tive um paciente que eu atendi em consultório, esse caso é recente, né? Olha que interessante, ele veio fazer uma consulta de avaliação para ver se era possível a gente começar a estimulação magnética. Aí essa paciente no caso, ela trouxe disse, não, eu estou revoltado porque o meu plano disse que não pagava a estimulação magnética, mas autorizou fazer 20 sessões de eletroconvulsoterapia. E ela me mostrou lá o orçamento, não vou falar aqui, mas ela mandou o orçamento que o plano autorizou fazer o particular, o eletroconvulsoterapia, e o orçamento dava tipo assim, o dobro do valor que ela gastaria para fazer as mesmas 20 sessões de estimulação magnética. Então o plano estava gastando o dobro do valor por um procedimento que tem até um pouco mais riscos também, né? Por desconhecimento. Por desconhecimento, exatamente. Estava gastando mais para obter um resultado semelhante. Olha aí. Talvez até melhor. Operadoras de saúde conversem com o Salesiano. Não. Mas assim, isso, o desconhecimento é generalizado. Profissionais médicos, profissionais de saúde em geral, sociedade, governos, então, e particular, que é o que a gente faz, né? Então... particular acho que realmente é o caminho mais fácil, né? Assim. Fazer realmente fora do particular é muito difícil assim, conseguir fazer. Mas assim, até mesmo a nível de Nordeste ainda é pouco, né? Muito pouco. Aqui em Natal, que eu conheço, médico que faz estimulação magnética transcraniana, tem eu e outro colega, eu e o Levi. Não conheço outros que fazem no Rio Grande do Norte. Então, realmente é muito pouco. Então, a gente sabe mais ou menos, é tão pouco que a gente sabe mais ou menos quem faz em Recife, Fortaleza, Salvador, eu sei mais ou menos que Maceió quem faz, né? De tão poucos que somos. Então, eu acho que a pessoa precisa conhecer, cobrar da gestão pública também. Inclusive, pode ser até custo efetivo, porque você pensa assim, usar por 10 anos um antidepressivo, tem gente usando há 20 anos, né? Com mais alguns medicamentos, bem mais caro do que fazer o tratamento que seja de uma forma mais definitiva, né? Então, mas desconhecimento é generalizado, né? Acho que precisa a gente estar embasado na ciência, não é embasar só naquilo que a gente conhece. E aí se for ver em estudos, se for colocar lá, estimulação magnética transcraniana, neuromodulação, nos sites de pesquisa médica, né? Assim, UpToDate, PubMed, né? Você vai ter muita publicação, mas muita publicação científica sobre isso. Só que como não tenho uma divulgação, né, acaba que o médico também não lê, ou não procura, e aí, quando não procura, ele diz assim, isso aí não serve não. É mais fácil dizer que não serve, que não tem evidência. Não tem mas evidência. Tem um monte, se você fizer uma pesquisinha básica. Exatamente. Então, é isso. Você, me diga uma coisa, agora falando disso, então... Como é que você vê, assim, de perspectivas futuras, né? Já que a gente tá vendo que a nível do Nordeste é difícil, realmente tem muito desconhecimento e tal. Mas o que é que você imagina aí, né? Como você vê o futuro da estimulação magnética transcraniana, tanto na psiquiatria ou também em outras áreas? O que é que você imagina? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que só vai crescer. Então, se você olhar... Né? Se a pessoa olhar assim, hoje, 10 anos atrás, o crescimento foi explosivo. E vai crescer, eu sou bem pragmático. Então, acho que vai crescer por quê? Porque resolve, só isso. Então, é uma ferramenta que resolve muitos casos que não são resolvidos com outras ferramentas. Então, por conta da capacidade de resolver, vai crescer. Tanto é que quem faz no Brasil, quem faz bem feito, quem se dedica, só faz isso, né? só cresce. Exatamente, só cresce e acaba fazendo muito focado nisso, né? Então, por isso eu acho que vai crescer, isso é inevitável. No Brasil, nos Estados Unidos, no mundo está sendo assim. No SUS, né? No contexto, assim, população geral, né? Isso é interessante. Eu vi, por acaso, na Câmara Municipal de São Paulo,
Agora, eu tô falando coisa de 2 semanas para cá. Eles vão fazer, tenho que olhar a data, tipo uma reunião acho que na Câmara dos Vereadores de São Paulo, uma coisa de como incorporar, de como começar a fazer neuromodulação no SUS. São Paulo. Isso foi agora, tô falando coisa muito recente, saindo do forno, tá vindo no YouTube por acaso, né? O algoritmo lá já me puxa, né? E aí qualquer coisa que o cara fala, neuromodulação já manda pra você. Já manda pra mim. Aí eu vi lá, não lembro da data, talvez tenha acontecido agora, há poucos dias, né? Então... E olha que lá é onde... né? Então, ainda assim, lá começando agora, mas já é um avanço. Já é um avanço, então, quando a gente... assim, nenhuma técnica 100%, né? Não é mágica, pessoal, também não é uma coisa que assim, vou fazer neuromodulação para tudo. Não, né? Tem as indicações, tem que ser bem feito e tudo, né? Não virar uma panaceia. Então, assim, bem indicado, bem feito, na imensa maioria das vezes, dá um resultado muito bom. Sim. Na imensa maioria das vezes. Agora me veio uma pergunta. Você já chegou alguma vez e disse, chegou uma pessoa lá, Saliciano, quero fazer... E você fala assim, amigo, você não tem indicação. Já. Aconteceu semana passada. Sério? O paciente com... assim, é uma indicação que eu nem falei aqui, né? Por exemplo, Alzheimer, né? Demência de Alzheimer. A evidência, ela é mista, ela é controversa. Aparentemente, não tem bons resultados. Então, tem alguns estudos mostrando resultado, outros mostrando que não tem. Mesmo mostrando que tem, os resultados não são muito bons. Então, eu até faço para a demência de Alzheimer se for dentro de um tratamento mais global, de um protocolo mais global que envolve algumas intervenções também bem documentadas na literatura, de tratamento da neuroinflamação, né? Que é um mecanismo que está associado lá ao Alzheimer. Disfunção do eixo intestino-cérebro. Então, a neuromodulação, ela pode ajudar, neuromodulação vagal, melhorar o eixo intestino-cérebro. Então, pode ajudar, desde que dentro de um conjunto maior de tratamento. Por outro lado, aconteceu semana passada, uma paciente que não tem Alzheimer, mas assim, tem um transtorno cognitivo leve. Resumindo, é isso. Tem um transtorno, é uma forma, tipo assim, um pré-Alzheimer. Pré-demência. Uma pré-demência, né? Então, aí não tem jeito, não vai ajudar. Então, assim, eu era uma paciente idosa, é interessante que ela insistiu. Eu quero fazer. Porque ela tem um parente que faz, né? E aí é outro caso, é outro diagnóstico. E assim, ele melhorou muito, né? Sim. E aí ele foi indicado por uma amiga também, amiga dela, né? Então, assim, ela queria, porque aquilo disse, olha, não precisa. Aí, assim, não precisa. E realmente não fez. Então... Agora, você falando assim do Alzheimer, né? Eu entendo que talvez não tenha... Aí você vai me corrigir. Aí eu quero tirar minha dúvida. No Alzheimer, você diz, não tem indicação. E na verdade, não, indicação não. Os estudos são controversos, talvez pela... em relação à natureza da doença, né? Da patologia. Mas quando a gente fala, assim, dos sintomas neuropsiquiátricos, né? Que vem muito associado, né? Não é só a demência, não é só o esquecimento, mas às vezes vem a agitação, agressividade, depressão, apatia, enfim, distúrbios alimentares. Você acha que pensando em controle de sintoma. Perfeito. Nesses pontos, o que é que melhora, né? Agitação. Agitação pode ajudar, um estímulo inibitório. Agitação, assim, ansiedade, toque, agitação psicomotora. Inclusive, crise de ansiedade. Eu já terei crise de ansiedade fazendo 1.800 pulsos lá inibitório, a dose máxima, 30 minutos. As próprias gotinhas de... Foi as gotinhas de 30 minutos. 30 minutos teria a crise de ansiedade. Crise de toque também. Então, pensando nesses sintomas secundários da demência... É possível ajudar, é possível ajudar. Não é que vai retardar a doença, é bom que fique claro. Não vai retardar, não vai curar Alzheimer. Não vai curar, não vai retardar, vai apenas ajudar no controle dos sintomas. Então, como adjuvante, né, com uma coisa combinada ali, pode ser feito. Eu não recomendo muito nesses casos, inclusive já tive paciente assim, mas eu recomendei não fazer, né, não estava errado fazer, mas foi uma recomendação minha, porque a gente tem que pensar no custo de efetividade, né, deslocamento, o paciente tem que sair da sua casa, ficar lá 1 hora, então assim... Levando em consideração esse conjunto, eu não costumo fazer, Saliciano, não recomendo quando é por uma coisa assim, um benefício menor, né? Um benefício, vai ajudar? Vai, mas talvez não ajude tanto. Agora,
Se for, por exemplo, para uma demência associada à doença de Parkinson, demência muito do Parkinson, aí, que é super comum. Aí sim, que é super comum. Às vezes a depressão do Parkinson, né? Então demência, depressão do Parkinson, que é bem comum. Então Parkinson não é só o motor lá, o tremor, a rigidez, né? Ficar, dificuldade de equilíbrio, caminhar. Então isso sim, aí é uma demência do Parkinson, porque... O mecanismo neuroinflamatório do Parkinson, ele parece realmente responder muito melhor do que o Alzheimer. Então, e aí, como a gente falou, porque a doença de base é outra, né? A doença de base é outra, exatamente. Aí, às vezes, tá ali por trás é diferente, né? Às vezes o paciente vê, não, mas eu tenho esse mesmo sintoma. O sintoma pode ser o mesmo, mas o diagnóstico é diferente, o mecanismo às vezes muda um pouquinho e o resultado é diferente. Muito bom isso. Tá vendo? Eu já tava querendo terminar e já me lembrei de perguntar isso. Mas ótimo, foi ótimo a gente falar isso. Ou seja, um profissional ético vai poder dizer, isso aqui não vale a pena. Não vale a pena. E sim, outra pergunta que me surgiu agora. Não existe ele portátil. Tipo, vou fazer uma visita domiciliar e vou fazer... Bem lembrado. Não existe estimulação magnética ainda portátil. Eu não posso dizer a fonte, mas assim, tá para surgir, parece que tá para ter, talvez uma empresa brasileira, inclusive, né, tá para montar, assim, porque tem uma burocracia grande no Brasil, né, você tem que cadastrar na Anvisa e tal, então tem um passo a passo, mas eu acho que nos próximos anos, poucos anos, vai surgir uma versão portátil. A versão convencional, ela não é... assim, não dá para você carregar na mala. Não é que também é um não é gigante. Fixo, né? Você pode mover, mas é uma trabalheira. Mas é uma trabalheira, tem que estar ligado na tomada, ainda não tem uma bateria que você deixa ali, tem que estar ligado na tomada, com um estabilizador também junto. É delicado, né? Então acaba que tem uma manutenção que qualquer coisinha que é muito cara, então não melhor pode, deixar lá quietinho. Melhor deixar quietinho mesmo, né? E agora tem as versões de estimulação transcraniana por corrente contínua, que é super portátil. Sim, que é bem pequenininho, né? Dá para levar. Isso, que algumas situações respondem bem, outras não, né? Ou seja, avaliar o caso, né? Avaliar caso a caso. Não tem... E aí é por isso que é por isso que às vezes eu acho que tem algumas situações que a literatura não descreve tão bons resultados, e na prática a gente vê superior porque a gente individualiza, né? A gente não segue a pesquisa, ela tem que ser meio rígida assim para ver o resultado. Na prática, inclusive a gente muda a cada sessão. O paciente ele veio mais ansioso, o tratamento da depressão, como é um tratamento, um estímulo excitatório, um efeito colateral que pode acontecer, por exemplo, é a pessoa ficar um pouco mais ansioso. Aí a gente compensa isso fazendo um estímulo inibitório, por exemplo. Aí você melhora a depressão sem provocar ansiedade. Sim. E da ansiedade também, ansiedade pura, sem depressão, a pessoa pode ficar meio apática porque faz um estímulo inibitório à direita, geralmente, e aí a gente compensa fazendo um excitatório à esquerda. Mas é por isso que... por isso que tem que ir ajustando. Exatamente. É uma coisa que você vai lapidando, por isso que é todo dia ali, né? Isso, por isso que é todo dia. Exatamente. Me fala um pouquinho, Saliciana, então, como é a importância do eixo intestino-cérebro também, quando a gente está falando, né, dessa ferramenta, né, da estimulação magnética, como que você alia essas duas? Perfeito. Então, assim, eu acho que esse é um outro tópico que assim, eu fico impressionado como ainda é pouco conhecido por médicos no nosso meio, né? Impressionado, assim, a depressão, a ansiedade, várias outras doenças, o cérebro está sofrendo, mas ele é vítima, ele não é vilão. Não é só mexer nos neurotransmissores. Por que o neurotransmissor lá está tudo bagunçado? As conectividades neuronais estão disfuncionais. Muitas vezes por uma disfunção da microbiota intestinal, né? Então isso é bem documentado há mais de 10 anos, não é uma coisa nova também. Existe uma conexão entre cérebro e intestino. Alguns chamam de segundo cérebro, né? Intestino sendo o segundo cérebro. Isso é uma simplificação, mas caminha... Mas é mais ou menos isso. Para a pessoa entender, né? Para a pessoa entender. Então, assim, o cérebro se conecta com o intestino. E olha que interessante. Olha só. No intestino, a gente tem mais bactérias, células de bactérias, do que células humanas. Inclusive, é uma curiosidade. O ser humano adulto médio, ele tem, em média, ali, 35 trilhões de células.
o ser humano adulto tem, em média, 37 trilhões de bactérias. Isso. Então, tecnicamente, nós humanos somos mais bactérias do que humanos. É o ser bactéria. A gente tem mais células de bactérias no nosso corpo do que células humanas. O intestino, essa proporção é muito maior. É muito mais no nosso intestino bactérias. É o mais comum, tem outras também, mas o mais comum é bactérias, do que células nossas mesmo no intestino. E a gente sabe que essas bactérias normais, bactérias que estão lá, bactéria do bem, soldadinho do bem, elas participam da síntese de substâncias que vão ajudar na modulação, né, no funcionamento normal do cérebro. Então, às vezes, a pessoa tem uma depressão por uma disfunção desse intestino, dessa microbiota intestinal, né? Essas bactérias intestinais. Então, isso é chamado de eixo intestino-cérebro. E essa disfunção está associada à formação, inclusive, de muitos casos de depressão, de ansiedade, inclusive de Alzheimer, Parkinson, né? Então, a neuromodulação, né? Inclusive com a própria estimulação magnética transcraniana, a gente consegue modular essa desbiose intestinal, essa disfunção intestinal. E essa é uma ferramenta que ela também está muito bem descrita na literatura, a neuromodulação do nervo vago, como tratamento tanto de problemas intestinais, quanto de problemas de saúde mental, né, neuropsiquiátricos. Pensando em toda essa explicação que você falou desse eixo, faz todo sentido. Isso, exatamente. Isso é muito interessante. Tem um trabalho que eu não... É porque realmente é muita coisa, né? A gente que vive isso tem muita coisa. Mas só para a gente... Acho que vale a pena citar isso, né? Tomara que não fique muita informação para o público, mas tem um trabalho recente, 2021 e 2022, no tratamento da estimulação magnética transcraniana para o tratamento do Covid, pós-Covid, síndrome pós-Covid. Isso aí é novidade, viu? Pois 2021, já faz 3 anos do primeiro trabalho, mas bem novo, assim, né? Mas assim, como você vê, ninguém fala. Ninguém fala. E assim, é um trabalho de revisão muito interessante, publicado numa revista internacional vinculada ao Medline, então é uma revista de qualidade, não é uma revista qualquer, né? Tem alguns trabalhos, não é só um, na verdade. Um é que é maior, né? Mas tem vários trabalhos mostrando o impacto em redução da resposta inflamatória no Covid. No Covid. Por quê? Porque você usa para modular o nervo vago. A modulação do nervo vago, né, ele está associada à modulação da resposta imunológica. Tem muitas outras coisas, né, que a gente poderia falar aqui. Então, por exemplo, doenças autoimunes. Então, você fazer modulação vagal e parasimpática para modular a resposta imune. Na prática, a gente faz isso, combinado com as outras medidas, e na prática, ver real resultado superior. Inclusive, tem casos, não é o mais comum, mas tem alguns casos... eu tenho um caso, por exemplo, de artrite reumatoide, que a gente tira 100% do remédio. É mesmo. Aí agora parece bruxaria, né? Falando assim, você vê um médico assistindo, vai achar, não, mas isso é conversa. Não, isso está descrito na literatura. Você vai olhar no PubMed, está descrito. O PubMed é um site de pesquisa médica, né? PubMed, UpToDate, tem trabalhos mostrando isso, né? Trabalhos com poucos pacientes, mas tem trabalhos mostrando isso. E quando a gente faz na prática, a gente vê tem um caso especificamente de artrite reumatoide que vinha usando lá aqueles imunossupressores, todos, corticoide inclusive, e que a gente conseguiu tirar 100% dos imunossupressores fazendo essa terapia mais global, modulando o eixo intestino-cérebro, fazendo neuromodulação vagal, mudança de estilo de vida. Tem muita coisa. Deus. É por isso que eu acho que assim, é inevitável o crescimento, porque o corpo da gente está conectado. E a gente tem neurônio por toda parte. Exatamente. Né? Ou seja, você vai além, né? Essa última informação aí, achei o máximo. É muito legal. Né? De você conseguir organizar esse eixo que realmente está muito conturbado em várias doenças, não só, né, transtorno mental, né, o clássico, mas realmente organizar esse eixo aí, intestino, cérebro, com neuromodulação é fantástico. Né? É fantástico. Você legal. Realmente está com todas as ferramentas, assim, em suas mãos para poder, né, trazer, assim, um diferencial. Eu acho que é isso. E a gente tá precisando disso, né? Acho que as pessoas não estão cansadas de tratamentos tradicionais, que, obviamente... São necessários, são bons, resolve. Mas, por que não, né?
Por que não tentar, assim, tem um limite. Eu acho que cada fase da humanidade, a gente já passou da fase de que usava disquete, 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 né? Lembra do disquete? Eu lembro, Eu usei um pouquinho do disquete, mas assim, ninguém nem for perguntar para um adolescente hoje, não sabe nem o que é disquete, né? Porque ele pegou uma fase que não existia. Vem pendrive, agora tá todo no... a CD, na nuvem. CD depois, né? Não existe, mas CD acho que não existe mais, né? Nem sei também. Os computadores, notebook nem tem mais, esse seu nem tem mais leitor. Entrada de CD, né? Entrada de CD. Então, assim, cada fase a tecnologia vem, a gente vai conhecendo, a gente já tratou tuberculose com simplesmente tomando sol, né? Então, o avanço da ciência vem e a gente tem que entender que agora, com inteligência artificial, com neurociência, com mapeamento genético, com projeto, tem um projeto bem interessante, surgiu em 2012, 2014, se não me engano, se chama, olha só, Projeto Conectoma Humano. Né? Não é o projeto Genoma Humano, é o projeto Conectoma, para mapear as conexões cerebrais relacionadas a cada entidade clínica. Por que um paciente com depressão resolve bem com esse tratamento, mas não resolve com outro? Porque ele tem um padrão de conexões cerebrais diferentes. Então, o projeto Conectoma Humano tem ajudado muito a neurociência a avançar em várias frentes, não só doenças neuropsiquiátricas, mas autoimune, né? Então, tem muita coisa ali e que a gente não pode estar pensando assim, eu me formei faz 12 anos, eu vou aprender assim. E vou morrer assim. Vou morrer assim, tem um livro que diz que é para fazer assado, mas às vezes o livro está muito desatualizado. Sim. Então, privar o paciente disso... E eu acho que também, assim, o profissional, ele tem que abrir a cabeça, né? Tem que abrir, tem que pelo menos ouvir. Pelo menos ouvir, né? Isso. Ouve, pega uma referência de um profissional legal, pega uma referência, se não quer, de alguém na literatura mesmo, né? Abre a mente, porque às vezes você se transforma até a sua prática clínica. Exatamente. Eu conheço gente que, assim, tava frustrado, porque fazia a mesma coisa e não via resultado, e, enfim, paciente... Então, assim, a pessoa transforma a prática clínica quando começa a incorporar essas outras ferramentas. Ferramentas, novamente, ninguém é um gênio aqui, né? Eu não estou criando coisa da minha cabeça, inventando, eu sou um gênio, não sou um Da Vinci, não sou um Isaac Newton. Mas não criou, não estou nesse nível, não. Então, assim, a gente simplesmente reproduz aquilo que a gente lê. Se a gente lê as coisas, vê alguém fazendo, lê, começa a fazer, referendado pela evidência, faz algum treinamento, curso, vai vendo resultado e vai aprimorando e vai estudando mais. Então, a gente simplesmente vê isso. Então, eu acho que é fundamental que médicos, profissionais de saúde, estudem, leiam. PubMed agora a maioria está tudo gratuito. Tá tudo aí. Free, né? Tá tudo free, então. E paciente tem feito isso. No consultório eu recebo paciente que vem ler o PubMed. Não eu tenho um paciente que me envia um monte de artigo científico. Manda um artigo, exatamente. Aí vai pro médico, o médico nem sabe o que é aquilo. É verdade. Então, é isso aí. Eu acho que os maiores interessados somos nós. A gente tem que ir atrás. Isso. E não é uma competição, né? Não é. Você oferecer... Porque, veja, se você consegue resolver a vida daquela pessoa, né? Ou melhorar, enfim... Cara, você fez o que você precisava fazer, aquela pessoa vai te agradecer pro resto da vida e vai te encaminhar várias outras pessoas. Isso. Então, não é uma concorrência, não é passar paciente para outras pessoas, não é você perder clientela, não é isso, né? É construção, assim. E o que eu acho que a gente cresce muito é quando a gente... compartilha o conhecimento. Então, veja quanta coisa eu já aprendi com você aqui nesse tempinho. Como é bom que a gente ouça de outro profissional a vivência, a experiência, você traz o seu embasamento científico, por que não? Eu não vou compartilhar com você, eu não vou perder, eu não vou perder cliente, né? Vai ganhar. Eu vou ganhar, porque aquela pessoa falou, Ariadne, graças a Deus que você me encaminhou para Salesiano, né? Eu adorei ele, resolveu minha vida. Poxa, não tem coisa melhor, né? Isso, e eu acho que é isso, o máximo de competição que a gente tem que ter é com nós mesmos. Isso. É assim, eu olhar hoje e dizer, nossa, Salesiano, você, Salesiano, tá melhor hoje do que estava 5 anos atrás. E daqui a 5 anos a gente olhar para trás e dizer, nossa, que bom que eu consegui evoluir nesse tempo, né? Isso. Porque se daqui a 5 anos eu esteja fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje, Talvez eu precise me mexer, né? Talvez, assim, a gente entra na zona de conforto, né? Médico na correria, muito trabalho às vezes. Então, acho que a gente tem que ter profissional de saúde geral. O paciente leigo, ele faz isso.
né? Por que que o médico não reserva um pedacinho da sua hora na semana, assim, pra dar uma estudada, pra dar uma lida? Pra ler coisas diferentes. Não, deixa eu ver o que esse povo tá falando aí nesse podcast. Deixa eu... Eixo intestino certo, que negócio é esse? Que bruxaria e bruxismo foi esse que vocês falaram aí? É verdade. Essa coisa que só acontece comigo, mas tudo bem. Sally, só para terminar, vamos lá, para concluir. Você poderia oferecer alguma palavra aí final de orientação, encorajamento, motivação, sei lá, para aquelas pessoas que estão pensando, leram sobre neuromodulação, leram sobre estimulação magnética transcraniana, alguma palavra de encorajamento, alguma palavra de dizer, né, dá certo, venha. Então, olha pra câmera? Não sei, você fica à vontade. Tá, então. Pode ser pra câmera, né, porque você tá falando pra pessoa. Pra pessoa, né, então eu não sou muito bom nessa parte não, pessoal. Então, eu acho que assim, se você tem alguma dessas situações que a gente falou aqui, né, fibromialgia, dor crônica, depressão, ansiedade, toque, doença de Parkinson, acho que a principal mensagem é o seguinte: não existem soluções que vão muito além de que tomar remédio. Remédio muitas vezes ele é necessário, mas se você fizer isso junto com outras ferramentas tidas como inovadoras, não é novo, né? Inovador de 40 anos, não é nem inovador, 40 anos de existência, como a estimulação magnética transcraniana, a neuromodulação, pode trazer um ganho de qualidade que talvez você nunca tenha experimentado. Então, assim, se abra ao novo, tenha esperança, tenha perseverança, porque é possível melhorar. Tem casos de pessoas que, assim, sofriam há 30 anos e que conseguiram um resultado bem interessante. Tem um caso muito de depressão, ansiedade e fibromialgia, paciente com 30 anos. O caso mais longo, eu acho que tem 70 anos. Inclusive, é uma colega nossa médica, né? Paciente minha também do consultório. Ela sofre de mais de 40 anos de sintomas e ela tem praticamente 0 sintomas hoje. E não é só dor, fadiga também, sono, né? Inclusive, ela está usando 0 remédio, zero remédio, né? Já passou por todos aqueles circuitos, chegou usando alguns. É claro que não é mágica, então, sim, pessoal, não é bruxaria nem bruxismo, é ciência. Agora é uma ciência que está disponível. Quem puder, obviamente, corra atrás, leia, pesquisa, olha as referências. Eu acho que uma coisa muito bacana, assim, é ver referência, ler. Hoje em dia, site científico está disponível para o leigo, está disponível para qualquer pessoa. Olha no PubMed lá, usa o Google Tradutor, então você consegue acessar o mundo, né? Então, não perca esperança. Não perca esperança. Acho que essa palavra é legal, essa mensagem de não perder esperança. Não perder esperança. E procure, né, essas outras ferramentas que pode ser, né, é a que estava faltando. Às vezes é o que estava faltando, exatamente. Sally, para terminar, diga aí suas redes sociais, onde o povo lhe encontra. Eu acho que... Eita, eu sou ruim dessa parte, viu? Não, mas fala aí que eu também não sou... Eu também sou ruim. Lá, aperta o sininho, liga o like, como é que é? Nem sei mais como é que é. Eu também... Mas fala aí sua rede social, então, onde que você atende. Então, a rede social... Não sei dizer o valor da consulta, não. A rede social, você sabe que... Se colocar Saliciano... Saliciano, já se colocar Saliciano Lima no Instagram, você vai achar. Vai achar. Não tem outro Saliciano. Pode olhar que eu já pesquisei. Fechou. Não tem. No YouTube também, se colocar lá Doutor Saliciano, você vai achar, você não tem outro não. O YouTube tá meio fraco, mas eu vou, a partir de maio já tô com um projeto em andamento, né? A partir de maio vai dar vai ter muito conteúdo, mas um pouco mais aprofundado, assim, vídeos um pouco mais longos, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Mas no Instagram tem muito conteúdo, 3, 4, 5 vezes por semana tem material lá. E atende aqui em Natal. Atendo aqui em Natal. Faz consultório. Consultório. Hoje, basicamente, atendo na universidade, atendo consultório, né? Atendo praticamente todos os dias, fica ali no Tirolway Office, em frente à KR, né, da Salgado Filho. Sim. Depois você pode deixar lá... Bota aí na produção. Na produção manda o telefone ali. O telefone do consultório, eu confesso que eu não lembro de cabeça. Enfim, mas a galera acha. A galera acha que se quiser mandar... Quem quiser, pode deixar. Eu respondo todas as mensagens do Instagram. Eu recebo mensagem praticamente todo dia. Todas as mensagens, todas, sem exceção. Até agora, pelo menos, eu tenho conseguido
conseguido responder, né? E produzir, a ideia é produzir conteúdo de algumas dicas a pessoa possa usar no seu dia a dia, né? Então, eu recebi no direct recentemente, só para concluir, o caso de uma paciente que nem é daqui, ela é eu acho que é daqui, mas é Brasil, mas ela mora em Portugal, né? Falando quando eu falei um pouco do eixo intestino-cérebro, dieta anti-inflamatória, alguns suplementos naturais, e achei bem interessante, porque ela vou até pedir autorização para publicar o que ela escreveu lá, né? Que ela me mandou um direct dizendo, olha, estou seguindo algumas dicas, não consigo fazer neuromodulação, mas aqui também não tem, mas eu segui e, assim, melhorei muito a qualidade do meu sono e a intensidade das dores depois que eu passei a fazer a dieta anti-inflamatória. Achei bem interessante, sabe? Aí, então, acho que é isso, são assim. depoimentos reais, né? Depoimentos reais e é isso. Vamos em frente. Ei, Saliciano, muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer. Foi verdadeiramente uma aula, né? E ele é essa pessoa que a pessoa quer ficar conversando, ouvindo as coisas, né? A gente fica muito à vontade de conversar com você. Ele é essa pessoa que é no consultório, é onde vocês encontrarem ele. Desde das épocas remotas, né? de perrengues, que a gente não passava os perrengues, não tinha dinheiro pra nada, meu Deus do céu. Continua assim, dificuldade pra pagar os boletos, mas ainda era pior, né? Era pior, era bem pior. Mas eu fico muito feliz de ver seu crescimento, ver você, esse profissional assim de excelência, que quando a gente precisa, a gente sabe aonde recorrer, sabe para quem mandar, sabe para quem pedir, né? E é você essa pessoa. Muito obrigada mesmo por você ter vindo. Obrigada por estar sempre me acolhendo no Zap, que eu falo sempre com ele. Viu? Obrigada mesmo. Espero que a gente tenha mais momentos aqui para conversar. Legal, gostei aqui do Gostou? ambiente. Gostei, legal. Que bom. Valeu, obrigada. Tchau. Obrigada, gente.